Tudo bem, meus queridos alunos? Alegria encontrar vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o voto de cabresto. É um tema importante, tanto para a história quanto para a sociologia, né? E o voto de cabresto significa exatamente o voto, que é a nossa participação, e o cabresto, que vem de mordaça, né? Aquele voto obrigatório, amordaçado, em que o eleitor não tem propriamente a sua autonomia no processo de escolha, né? Esse voto de cabresto, ele vem, de modo geral, ferir demais o processo democrático, né? Porque simboliza de pleno essa democracia amordaçada, guiada, né? Com, como se fosse um animal de carga, né? É exatamente o termo mordaça que a gente vai identificar aquele cavalo de carroça, né? O que tem exatamente amarrado, que é segurado por uma rédea. E é esse o sentido, né, do voto de cabresto, que inicia na República Velha e que vai se estender até os dias atuais. É lógico que configurações, né, configurações diferentes, mas ele necessariamente ainda se faz presente, infelizmente, nas nossas relações, né? Há no voto de cabresto uma perda gradativa, né, da autonomia, do processo democrático. O eleitor, né, no voto de cabresto, ele simplesmente era obrigado a levar o voto e depositar na urna, né? Quem definia o voto dele, às vezes até quem escrevia o papel, já que o voto era aberto, quem escrevia no papel para o eleitor simplesmente ir até a cidade levar o voto, ou para que ele vá até a urna e leve o voto, era o próprio coronel, era o próprio patrão, era a autoridade da região, era aquele que impunha o voto e a necessidade das pessoas escolherem o candidato dele, escolherem entre aspas, né? Votarem no candidato dele, coronel, exatamente por conta do medo, do pavor, do terror, né? As pessoas eram amedrontadas, eram encurraladas exatamente pela pressão, né? Pelo terror, pelo medo, circunstância comum. Exatamente por isso o voto de cabresto, porque o eleitor era levado à marra, ele era levado como se levava um cavalo, né? Como se levava um jumento que carregava, transportava ali pesos, né? Malas, transporte, carga pesada. Então, o voto de cabresto ele tem esse sentido, foi principalmente usado no Nordeste brasileiro, né? O eleitor era então coagido e vivia apavorado de medo da represália do coronel, então ele acaba se sujeitando a essas obrigações, às imposições do coronel, mesmo porque esse coronel, em algumas vezes, né, gente, ele fazia ali um toma lá da cá, ele fazia ali uma relação de clientelismo, em que o eleitor também precisava das benesses dele, né? E não que ele fosse bonzinho, não que ele fosse alguém muito generoso, não, mas é porque ele atrelava o voto e a perpetuação do poder dele ou dos seus apadrinhados através de uma prestação de serviço ou bem que ele oferecia, aproveitando a pobreza, aproveitando a carência que nessa região a gente sabe que acontecia. Então, em troca do poço artesiano, que o eleitor pudesse buscar água todos os dias, o eleitor era obrigado a votar, escolher o candidato dele. Em troca de cesta básica, em troca de trabalho nas lavouras, né, de cacau, que era muito comum, em troca de algum favor, né, o eleitor era obrigado, então, a escolher o candidato apadrinhado, né, desse coronel. E essa circunstância aconteceu aí durante toda a República Velha, e a gente sabe que ela diminuiu depois com a eleição de Getúlio Vargas, na década de 30, em que ele vai combater o coronelismo. Mas nós sabemos também que o coronelismo, né, a gente usou de jagunços, ele usou da persuasão, ele usou do medo, ele usou do terror, né? E é importante a gente observar que junto com a expressão voto de cabresto, nós temos também a expressão curral eleitoral. E é exatamente a configuração do curral eleitoral que hoje parece até ironia diante do que a gente tem vivido, né? Porque a gente vê que hoje nós também temos pessoas que assumem esse papel de gado, né? Como se fossem bovinos tocados em manada, né?
sem rumo, sem percepção clara, né, de para onde estão indo ou aquilo que estão defendendo. E isso é típico de uma democracia ferida, isso é típico de uma democracia que vem sendo esquartejada desde o período histórico aí da República Velha. As pessoas, infelizmente, nesse país tão desigual, num país em que há concentração de renda, um país em que o uso, né, da persuasão, que não é tanto mais pela força, mas hoje é através da violência ideológica. Hoje o voto de cabresto ele é conseguido através de fake news. Nós vimos que alguns presidentes, entre eles, né, o Donald Trump, e aqui mesmo o processo eleitoral do atual presidente vem sendo questionado, exatamente porque tem um inquérito no Supremo que apura o financiamento de fake news, o financiamento de mentiras que, disseminadas na rede social, interferiram diretamente, impactaram diretamente na escolha do voto, né? Então, há elementos por detrás dessa estrutura, gente, que demonstra que nós ainda vivemos o voto de cabresto numa versão aí do século XXI, né, em que o voto e a persuasão é feita principalmente pela mídia, é feito pela propaganda, mas é principalmente construída através de fake news, de mentiras, da idealização de um candidato ideal, né, da construção de mitos e da demonização dos rivais, né, através de mentiras, e mais também a gente vê disseminado uma série de processos que vão enfraquecendo a natureza e a riqueza do processo democrático, porque você leva parte do eleitorado a pensar que o Supremo não tem importância, que o Congresso não tem importância, que as instituições democráticas perderam o sentido e que basta um único elemento, aquele que se diz predisposto e apto a resolver todos os problemas num piscar de dedos, né, num piscar de olhos, basta estalar os dedos que todos os problemas estariam resolvidos na mão desse suposto símbolo, né, desse suposto ídolo, desse suposto mito construído através desses processos, na grande maioria das vezes fraudulentos, assim como era o voto de cabresto, fraude, contagens ilegais de voto, né? Você tinha ali uma participação política totalmente maculada pelo uso do poder econômico, pelas distorções. Os votos sumiam dos candidatos rivais, né? Você tinha voto que era depositado em sacos, você tinha votos que era depositado em caixas de papelão, você tinha eleitores que simplesmente levavam o voto que o próprio patrão colocou o nome do candidato, ele só ia lá levar, contagens fraudulentas e ilegais. E com base nesse modelo, gente, durante séculos, né, nós tivemos modelos assim, totalmente fraudulentos, que resultaram no ferimento de processos democráticos. Felizmente, houve uma certa evolução. Esse voto de cabresto, ele mudou a natureza. Nós encontramos e vivemos um processo democrático, tudo bem que, de certa forma, maculado, né, pela construção de fake news, pelo financiamento de campanhas milionárias através de empresários, através de grupos econômicos, né, que vem financiando campanhas milionárias através de Caixa 2, através de lavagem de dinheiro, e isso é circunstancial para interferir no processo eleitoral. Então, é lamentável que a gente tenha essa estrutura, mas, infelizmente, ela ainda vem acontecendo. Mas, de certa maneira, a gente vive ainda um modelo democrático, nós ainda temos instituições que cumprem o seu papel, que fiscalizam, que realizam minimamente o papel dentro do processo democrático, apesar da gente saber que esse processo vem sendo maculado, vez ou outra, através de processos fraudulentos, de mídia, de fake news, de interferência ideológica no processo e na construção democrática, né? E isso, infelizmente, é muito ruim. Mas é importante também aqui destacar, né, gente, que do mesmo forma que se construiu esse curral eleitoral, como eu disse, em que os eleitores eram tratados e considerados como gado, nós ainda temos a natureza desse mesmo gado ideológico que vai através, né, da escolha de uma liderança, através do rumo ditado pela mídia, pela propaganda, ou mesmo por uma liderança religiosa. Né? A terceira configuração dentro do voto de cabresto, do voto aberto, né, que era aberto e, portanto, era bem olhado, fiscalizado ali, né? O coronel olhava lá se
se o eleitor estava votando naquele candidato que ele queria, né? O voto aberto tem essa natureza. E também o curral eleitoral, nós ainda temos a natureza do voto de cajado, que também se faz bastante presente nos dias atuais. O voto de cajado é exatamente aquele voto inspirado na liderança religiosa, né? A liderança religiosa que vai ditar o rumo de quem o fiel deve votar, né? Hoje nós temos resultados eleitorais marcados tipicamente pelos canais e também pelo eleitor que vota aconselhado pelas lideranças religiosas, sobretudo as lideranças evangélicas, né? Nós sabemos aí que 31% do eleitor brasileiro ele é evangélico e, consequentemente, há sim uma interferência direta, né, na eleição de uma bancada evangélica que, a cada ano, ela aumenta mais no Congresso, e junto com a eleição de pastores, de lideranças religiosas ligados ao mundo evangélico, você vai ter também um presidente da República ou candidatos no Senado que acabam seguindo o voto orientado pelos seus pastores, pelas suas lideranças, né? O voto de cajado de outrora, ele representa e se faz presente até os dias atuais. Nós temos uma noção clara, olha, salvo engano, de 507 deputados aí, né, 500 e poucos deputados federais, 107 são evangélicos, né? E 31% do eleitor brasileiro é evangélico, o que indica que há sim um voto de cajado que tem resultado, né, em garantias e tem colocado e mantido, né, lideranças políticas no poder, exatamente porque são influenciadas, são maculadas, são massificadas, né, pela liderança religiosa, tal qual acontecia com o voto de cajado aí na década de 30, na República Velha, antes um pouco ainda da década de 30, né? Então, o que eu quero, para a gente encerrar essa aula, é lembrar vocês que da mesma forma que nós tínhamos o poder da força, da violência, do jagunço, nesse período da República Velha, nós temos também hoje as milícias, né? As milícias são preponderantes para a coação nos bairros pobres, sobretudo nas periferias. Nós temos também o papel dos narcotraficantes, que também são preponderantes, né? Interferem aí financiando campanhas, e nós temos até deputados, né, que em gestões passadas estavam aí tentando formalizar a liberação das milícias, né? O que é triste. Nós tivemos aí, para quem quiser observar com clareza de quem eu estou dizendo, vocês podem buscar a CPI das milícias e você vai identificar os deputados que estiveram ligados a isso, os deputados que combateram essas milícias e o resultado dessa CPI e o inquérito, né, que hoje já está ali no Supremo também, relacionado com 3 frentes específicas, né, de participação, né, de investigação. Uma delas é a fake news, outra delas é a de milícia, outra delas é o do financiamento de campanhas por grandes empresários, né? Então, essa temática das milícias hoje equivale aos jagunços do passado, né, gente? Há também uma persuasão, há também um medo, né? Pregam o terror, né, nos bairros, nas periferias, nas comunidades, levando os eleitores a votarem e a escolherem esses candidatos. Por quê? Porque se esses candidatos do bairro, do narcotraficantes ou das milícias não foram eleitos, há ali uma perseguição clara, né? As pessoas dessas moradias, desses bairros e dessas comunidades periféricas acabam temendo a ação dos milicianos e dos narcotraficantes, que às vezes estão associados, mas às vezes não, né? E é exatamente aí, por medo, pelo terror, né, em consequência, né, daquilo que o narcotraficante ou que os milicianos possam fazer nesses bairros pobres, é que acaba que o eleitor acaba votando nesses candidatos, e isso tem sido decisivo para resultados, né, do processo eleitoral brasileiro. Então, o voto de cabresto, por mais que a gente pense que aconteceu na República Velha, ele ainda se faz presente, ele ainda é atual, e é preciso a gente entender as entrelinhas desses processos atual, para que a gente entenda que ele ainda tem sido decisivo no resultado, ele ainda tem maculado a nossa democracia, ele tem traduzido em violência, ele tem imposto medo,
ele tem constrangido pessoas e ele tem colocado como características e resultados claros, né, gente, objetivos e consequências danosas, né, para o nosso país, e a gente consegue perceber quando o nível de desemprego aumenta, quando a gente vê o nível de desigualdade aumentando, quando a gente vê que em pleno processo pandêmico o país é um dos que menos cumpriu aquilo que eram os protocolos internacionais e os conselhos e recomendações dos órgãos científicos, né, vem negligenciando uma série de questões, tanto na área da saúde, quanto na área econômica, quanto na área social, e é exatamente a gente vê que isso vem sendo uma das consequências de votos, nem sempre nos candidatos que poderiam, de fato, representar e fazer o melhor para o povo, mas esses votos são ditados, né, em razão do medo, do terror, das fake news, dos financiamentos de campanha, né, por detrás de mídias que também acabam sendo vendidas, compradas, né, pelo poder econômico desses candidatos financiados por grandes empresários, e vem interferindo nitidamente no resultado eleitoral, exatamente pelo medo, pelo pânico, pelo terror, pela influência do voto de cajado, que hoje tem uma nova configuração, mas ainda acontece. E essas são questões que todos nós, como brasileiros em geral, mas principalmente pessoas que estão no processo final aí do ensino médio, precisamos ter esse senso crítico, para que a gente não cometa esses mesmos erros, para que a gente possa ajudar as pessoas a perceber com clareza como votar e de que maneira votar, a importância de um voto, né, num candidato, numa candidata que possa efetivamente fazer o que é melhor para as pessoas. É preciso que as pessoas reparem a vida pregressa, o histórico desse candidato, né, que se coloca como mito, como aquele que vai resolver todos os problemas, e as pessoas, infelizmente, pela sua pouca politização, não entendem que um candidato só, que uma pessoa sozinha não consegue fazer nada do que elas falam que vão fazer. No processo democrático é preciso ter um Congresso, é preciso ter Senado, é preciso ter deputados, é preciso que a gente cobre efetivamente do nosso candidato eleito, para que eles façam aquilo que prometeram durante a campanha. Mas é sobretudo importante que a gente vote, né? Não pelo medo, não pela propaganda, não pelo voto de cajado, mas que a gente tenha a clareza de quem a gente vai votar e saber que aquela pessoa vai fazer um governo mais digno, mais humano, mais social, mais igual, capaz de melhorar as desigualdades, capaz de melhorar as condições humanas, capaz de ser mais justo e mais equilibrado do ponto de vista do acesso às oportunidades, para que a gente não amargue tantos prejuízos como nós estamos agora colhendo, né? O voto de cabresto ainda se faz presente, o voto de cajado ainda se faz presente, o uso dos jagunços, que hoje são milicianos ou narcotraficantes, ainda se faz presente, e é por isso que a gente ainda engatinha num processo de melhoria clara para todas as pessoas, tá certo? Façamos essas reflexões, porque elas são importantes. Só assim nós vamos amadurecer nosso processo democrático e nós vamos garantir dias melhores e vida melhor para todos nós, tá bom? Senso crítico acima de tudo, leitura, aprimoramento político, né? Quanto mais você lê e aprimorar a sua politização, menos você vai votar em pessoas erradas, que vai destruir o processo democrático e vai colocar a gente em processos tão graves, né? Em crises graves como as que nós estamos passando, tá certo? Um grande abraço, até a próxima videoaula, tudo de bom.